andar da hora, a gente tem algumas perguntas, as pessoas, de certa forma, estão lendo e estão respondendo já no próprio chat, mas a gente reservou duas, né? Uma é para o amigo Adriano Figueiró, que teve logo aí na primeira turma de chamada, foi a segunda apresentação falando sobre o projeto do Geoparque Quarta Colônia, e selecionamos uma outra para o André Colia, que é lá do projeto Geoparque Curumbataí, lá em São Paulo. Então, Adriano, fazer primeiro para você, e aí com objetividade, para a gente não extrapolar muito o tema, ou melhor, o tempo, a gente pergunta aqui, apoiado na pergunta do Jean Vargas, olá, Adriano, gostaria que você explicasse com mais detalhe sobre a instituição que irá fazer a gestão do Geoparque, aí ele bota entre parênteses, conselho, do ponto de vista jurídico, pública, ele faz essa pergunta. Ok. Então, objetivamente, né, o território ele já tem um consórcio dos 9 municípios que compõem o projeto de Geoparque, né? Esse consórcio ele vem dos anos 90, né? Esse consórcio hoje tem uma secretaria executiva e mais 6 funcionários pagos pelo consórcio. Mas esse consórcio ele não dá conta de todas as questões do território, mais o Geoparque. Então, a ideia é que esse consórcio ele vai estar na coordenação do Conselho Gestor do Geoparque. Esse Conselho Gestor do Geoparque, a gente ainda está discutindo a figura jurídica dele, né? Mas possivelmente ele será uma fundação pública de direito privado, alguma coisa desse tipo, né? E esse conselho gestor ele vai ser composto, então, de 10 pessoas, sendo que desses 10, 2 vêm do consórcio, são os coordenadores do conselho, né? 2 representantes são da Universidade Federal de Santa Maria, que está dando todo esse apoio técnico e logístico desde o ano passado, e os outros 6 são representantes das 3 comissões que nós temos, que são comissões de apoio ao Conselho Gestor, né? Então, é a Comissão de Turismo e Ambiente, Educação, Cultura e Comunicação e Negócio e Renda. Essas comissões, por sua vez, portanto, elas são simplesmente comissões de apoio ao Conselho Gestor. Essas comissões elas têm membros natos e têm membros associados. Os membros natos são representantes de instituições públicas ou privadas, e os membros associados podem ser pessoas da comunidade que manifestem oficialmente interesse em participar como membro associado daquela comissão, né? Então, essas comissões, no seu conjunto, são 47 membros natos e não tem limite para os membros associados. Esse conjunto de pessoas é que vai eleger os 6 representantes que vão participar do Conselho Gestor, né? Então, mas ainda nós não estabelecemos a figura, não batemos o martelo na figura jurídica do Conselho Gestor. Possivelmente será uma fundação pública de direito privado, mas como ainda o consórcio já está institucionalizado há muito tempo, e é ele que está dando conta de todas as logísticas do projeto até agora, nós estamos indo devagar com a questão do Conselho Gestor. Aí é isso. Perfeito. Excelente oportunidade. E André, no seu caso, também vindo do colega Jean, tá? Ele pergunta: o território é uma bacia hidrográfica, como vocês imaginam que será ou está sendo a gestão e ações do Geoparque naquelas áreas de municípios que apenas têm parte dos seus limites na bacia? Tá certo. Um abraço para o amigo Jean, sempre com perguntas muito pertinentes, né? Porque isso é uma preocupação nossa, inclusive. A bacia hidrográfica, vamos dizer assim, ela é a formalização do nosso território, é a identidade do nosso território. Mas na gestão a gente não consegue se ater aos limites da bacia, porque a gente, por exemplo, vai fazer uma audiência numa cidade, não tem como excluir a população que está do lado da bacia e abranger só os que estão dentro. Então, de fato, essa gestão ela tem que incluir os entornos dos municípios. E a participação também. A gente tem alguns casos, por exemplo, no Alândia é um município super pequeno, 5.000 habitantes mais ou menos, e do lado tem uma cidade bem grande, São Carlos, com centenas de milhares de habitantes. Então, você precisa ter esse intercâmbio, né, para considerar o público visitante do município.
Então, de fato, a gente entende a bacia hidrográfica como o território formal, mas as nossas ações vão além. Agora, na questão da formalização do dossiê da Unesco, isso daí eu acho que vai ser um desafio para a equipe gestora, né? Assim como os colegas da Quarta Colônia, a gente ainda não tem uma entidade oficial gestora, a gente é uma força-tarefa, vamos dizer assim, trabalhando no projeto, e quando tiver realmente uma associação vamos dizer assim, com o direito de tocar esse projeto, vai ter que ter uma discussão mais ampla sobre como a gente vai gerenciar essa questão. É algo para a gente até aprender com as experiências dos outros projetos. Perfeito. Tranquilo. Eu acredito que todas as duas foram bem respondidas e segue aquela sequência da preocupação em alguns detalhes técnicos que o próprio Programa Internacional de Geociências e Geoparques preconiza. E uma sugestão que eu dou em termos de certas curiosidades que não estão nas entrelinhas é aproveitar os contatos dos diretores que estão diretamente, dos secretários que estão diretamente ligados ao programa, porque eles são bem rápidos nas respostas, então fica fácil esse intercâmbio de informação. Mas para não tomar mais o tempo e passar a palavra direto para quem manda, né? E manda muito bem, de forma organizada, e coloca a SBG aí, né, onde merece estar. Eu chamo Simone, né, e ao mesmo tempo agradeço a todos que já participaram, né, dos 2 primeiros dias e nesse terceiro dia, e informo a vocês que a gente está finalizando, a programação já está ok para o 4º e último dia, que será na próxima sexta-feira, tá bom? Então tenham uma boa tarde, tá? E felicidade para todos e se cuidem. E com vocês agora, Simone. Bom, eu queria, então, em nome da Sociedade Brasileira, agradecer a vocês que estiveram aqui hoje, né, o Caiobi, o André e o Adriano, a todas as pessoas que assistiram essa live, né, tanto no YouTube quanto no Facebook, que, na verdade, é uma programação muito rica e que demonstra a diversidade geológica do nosso país, né. Então, a gente teve apresentações do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, né, já tivemos aqui de outras regiões também, e realmente mostra o quão promissor, né, é esse projeto de geoparques para um país continental e tão diverso quanto o Brasil, e quanto a gente ainda tem de caminhada pela frente, né. Queria agradecer especialmente a você, Marcos, e a Marilda, né, e a toda a comissão de geoparques da nossa sociedade, que, como eu já disse milhares de vezes, nos emociona, nos leva para locais que a gente nunca imaginou que existisse no Brasil, essa diversidade que foi mostrada aqui nessas 3 semanas, deixa a gente só com vontade de ir para o campo, né, essa noite eu sonhei que eu estava no campo, e acho que todas as noites eu fico sonhando nisso, e acho que depois dessa manhã maravilhosa, eu acho que a gente tem que ir para o campo mesmo, virtualmente por enquanto, né. E a moçada que está aí, né, abre-se um novo panorama, né, tanto as pessoas da geologia, quanto da geografia, quanto do pessoal do turismo, da biologia, da oceanografia, né, como são inúmeras as possibilidades de trabalho científico e trabalho profissional, quando a gente pensa, né, nos territórios dos geoparques. A gente tem um longo caminho político aí, eu acho que a gente precisa trabalhar as questões políticas no âmbito do legislativo mesmo e do executivo nacional, né, a gente está fazendo isso com uma comissão interna para os meteoritos, onde a gente teve uma mesa redonda e temos um grupo de trabalho, uma assessoria parlamentar e já uma conexão com a FEBRAGEL também, que tem nos apoiado muito nessa questão com os parlamentares. Então, eu acho que esse viés político mesmo, a gente vai ter que, em algum momento, começar a articular, e a gente coloca a Sociedade Brasileira de Geologia, e a gente pode fazer contatos com outras entidades que têm essa mais afinidade com isso, né, caso a FEBRAGEL, por exemplo, a gente pode contactar nossos parceiros lá, e caminhar também nesse sentido, aí, junto com vocês, da parte técnico-científica, tá? Não sou dessa parte de legislação, né, executiva, vamos dizer assim, ligada ao legislativo executivo, não sou, obviamente, sou pesquisadora, sou professora da universidade, mas eu acho que a SBG tem essa função também, tá? Kátia Mansueli, nossa queridona, Nelly, e tantas outras pessoas que passaram por aqui, né, nessa manhã, sempre nos presenteando
né, com as suas colocações e as suas boas energias, né. Então, parabéns a você. Eu acho que quem manda, na verdade, na sociedade são os 6.000 sócios, sócios e sócias, né, e toda a comunidade brasileira que precisa, né, se apropriar desse conhecimento que vocês colocaram aqui. A sociedade brasileira, que, na verdade, é quem tem que nos nortear nas nossas ações. E as demandas da sociedade são muito altas, a carência de informação é muito elevada, a gente precisa chegar com esse conhecimento no ensino básico, né, nas matrizes curriculares dos nossos ensinos básicos, fundamental, médio, né, etc., superior também. É preciso que a geodiversidade, geoconservação, geoparque, geoturismo esteja nos currículos de geologia, precisa se falar disso dentro das universidades, sem preconceito, né, porque a ciência, ela precisa também ser sintetizada de tal forma que dê acesso às pessoas comuns, vamos dizer assim, né, a esse conhecimento, e esse papel dos geoparques é fundamental, tá? Então, coloca à disposição e vamos pensar nesse caminho político mesmo, para que essas ações possam ser fortalecidas em âmbito de política pública do país, né, do nosso Brasil. Excelentes palavras. A toda a equipe, pela organização, e nós agradecemos imensamente a oportunidade. E com essas palavras, a gente vai tirar agora o restante do dia para refletir, se pensar, porque a gente vai trabalhar nessa perspectiva, já está trabalhando, e convidando a vocês para se agendar, porque próxima sexta, de 9h30, a gente está retornando para o 4º e último dia, tá? Dentro dessa perspectiva de entender melhor, né, o nosso território chamado Brasil. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom final de sexta-feira, né, e um bom final de semana. E aproveitem e se cuidem. Forte abraço. Valeu. Tá, gente? Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. Até sexta. Simbora.